A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Como estão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Plenitude Podcast. Bispo Amém. amado. A graça e a paz a todos, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui iniciando nessa noite. Eu peço que para tudo que está fazendo, que hoje vai ser sobrenatural. Deus vai falar contigo. Amém. Esses pastores que aqui estão presentes. Se apresenta aí, homem de Deus. Aqui quem fala, para quem não sabe, é o pastor Valtenir, e estou junto aqui para que possa aprender com Deus e também com o nosso bispo. Glória a Deus. Estamos juntos aí. Amém, amém, irmãos. Você que está nos assistindo aí, estamos aí exatamente aí com 12 pessoas ao vivo. Pare agora de fazer o que você está fazendo e clica aí no aviãozinho, começa a compartilhar para o maior número de pessoas. Já vou pegar meu celular aqui e já vou começar a compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que vai ser sobrenatural, meus irmãos. Hoje nós temos um tema incrível para ser tratado aqui, né, bispo? E eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas aí. Então eu quero te dar aí 30 segundinhos para você compartilhar essa live aí para o maior número de pessoas, para participarem conosco em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no estúdio do Pode Diversificar, novamente aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da Igreja e o Reino de Deus, né, bispo? Sim. Amém. O texto que nós vamos usar de base hoje, irmãos, é justamente Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Foi o texto que nós compartilhamos no domingo na igreja, através da vida da pastora Vanusa, e hoje nós vamos estar compartilhando sobre esse tema, sobre esse texto. Já manda aí, gente, já manda aí, compartilha essa live aí, porque eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Diz assim o texto: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns os profetas. Mas vos continuou: e quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és, irmão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente até aqui. Feche os seus olhos aí, você que está nos acompanhando de casa. Nós vamos fazer uma breve oração. Chama a presença do Espírito Santo de Deus para a tua casa agora, que o Senhor possa te trazer revelação e direcionamento da palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora neste momento nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais um momento que nós temos a oportunidade de compartilhar acerca da tua palavra, de falar acerca do teu amor. Jesus, nós te convidamos para esta mesa. Espírito Santo, nós te convidamos para esta mesa. Senhor, Deus Pai, nós te convidamos para esta mesa, para que o Senhor possa se manifestar por meio das nossas vidas, para que o Senhor possa incendiar cada um daqueles que nos assistem agora. Exatamente 20 pessoas nos assistem, meu Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus que serão totalmente tocadas, serão totalmente incendiadas na tua presença, e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, papai, que eles tenham a revelação realmente da palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Você que está ao vivo aí, já manda um coraçãozinho aí, já manda aí, já compartilha em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu já queria abrir nosso bate-papo aqui, bispo, nesse terceiro episódio aqui, falando sobre o reino. Por que realmente Cristo ele traz essa menção para Pedro aí acerca da igreja? Qual que o senhor acha que é esse direcionamento que o Senhor quis trazer aí pro... Pastor Valtenir, já abre para nós aí esse direcionamento aí. O que o senhor acha que esse texto aí tem a ver com justamente o tema que nós estamos trazendo aqui, essa série que nós estamos falando sobre o reino e a igreja? Pastor André, o que me faz
pensar que naquela época as pessoas andavam com Jesus, mas não sabia quem era. Portanto, houve essa falta de interpretação de quem era Jesus, até porque uns falavam que eram os apóstolos, mas realmente para que nós possamos ter o conhecimento de quem é Cristo, foi revelado e bem claro que é através do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus é loucura para o homem natural. Então, se realmente nós queremos conhecer, precisamos, e se quiser conhecer, é através do Espírito Santo de Deus. E para que nós possamos ter acesso ao Espírito, nós precisamos permitir que ele venha reinar em nossas vidas. Glória a Deus. Bispo Amado, quer fazer algum comentário aí já para a gente dar início aí sobre esse tema aí? O que a gente percebe é que até os próprios discípulos, né? Mais perto, né? Os próprios discípulos não tinham noção de quem era o Jesus, né? Os judeus eles estavam esperando, né, o Messias, né, aquele que havia de vir e veio, né? Sim. Naquela época, e então eles não tinham noção. E aqui a gente percebe até que Jesus fala: nossa, isso aí não foi revelado, não saiu da sua cabeça, né? Foi o próprio Pai que te revelou. Meu Deus. Nossa, aí, né? É profundo. Porque eles não tinham nem noção, eles não tinham ainda nem recebido o Espírito Santo, né? Ele falou assim, Jesus, quando ele subiu, ele falou, eu não vos vou deixar órfãos, né? Eu vos deixarei um consolador. Ele é um amigo, eles que vão te... Sim. Ele que vamos nos alegrar no momento da tristeza, vamos nos fortalecer no momento da fraqueza, vamos nos dar ânimo naquele momento que nós pensar em desistir. O Espírito Santo é como se fosse um combustível, a qual que nos consegue nos colocar de pé todos os dias para que nós possamos vencer. Sem a presença do Espírito Santo é impossível nós permanecer diante de Deus. E o que me chama a atenção aqui é que o meu subtítulo aqui da Bíblia, bispo, fala aqui justamente sobre a confissão de Pedro. Será que o senhor acredita que esse momento aí foi o momento que Pedro realmente ele reconheceu a autoridade de Cristo? Porque o senhor comentou, o senhor colocou um dado interessante ali. Naquele momento a revelação não foi dada por mente natural do homem, mas foi justamente por um flash ali que o Espírito Santo de Deus, um insight que o Espírito Santo liberou sobre a vida de Pedro. E o que me chama a atenção, bispo, é porque é o seguinte: Pedro, mesmo tendo esse insight, ele ainda assim, ele comete inúmeros erros pós esse insight de ter realmente a revelação de quem era Cristo. O porquê que o senhor acha que acontece? O senhor que pastoreia a igreja já há quantos anos, quantas pessoas o senhor já pastoreou, já mentoreou? Por que o senhor acha que hoje a igreja ela tem agido dessa forma? Insights, manifestações verdadeiras. Nossa, é top. Olha para você ver que loucura. Manifestações verdadeiras do Espírito Santo, e mesmo assim as pessoas ainda elas cometem os erros de voltar para as velhas práticas. Vamos lá. Ó, Pega a visão. É tão simples isso, porque nós levantamos a mão, o que acontece? Aceitamos a Cristo. Aceitamos a Cristo e o que mais? Conversão. Ainda não é o que o senhor quer que eu fale ainda. Não é conversão. Você aceitou Jesus, levantou a mão, o que acontece? O Espírito Santo, ele entra. Amém. Quando levanta a mão, nós está dando liberdade para que ele possa entrar em nós. É simplesmente um sinal que ele precisa. Ele só precisa de um sinal para tomar posse do homem. Então, quando levanta a mão, ele está dando sinal. Espírito Santo, tenha liberdade. Mais ou menos isso, né? Amém. Vem fazer morada em mim. Sim. O próprio Cristo está dentro. Meu Deus. Né? Então, isso é um processo. E vamos lá na cartilha. Né? Sim. Aquela cartilhinha que a gente faz lá dos primeiros passos lá para maturidade espiritual. Sim. Né? Espiritual, né? O curso de maturidade no Espírito que a gente ministra na igreja. O que acontece? Levantou a mão, o Espírito entra, né? O Espírito está pronto. Morreu hoje, está pronto. Sim. Pode ir para onde for. É outra questão, né? Já é outro assunto para um próximo podcast. Traz polêmica. Sim, um assunto. E aí?
que acontece com essa carne? Ela modifica alguma coisa nela? Nada. Não. Nada. Então, presente, o Espírito Santo desce, habita no ser, né? E agora? Corpo, alma e espírito. Aquela velha história. Sim. Tudo resume nisso. Alma. E a alma? Esses dias eu parei para pensar e a gente fala uma coisa, pastor, a carne não converte. Não tem nada a ver. Ela nunca vai converter. Não é isso, não. Carne não tem nada, não. Sabe o que é? É a alma, é o eu. É os nossos sentimentos, emoções e mente que não converte. Sim. É a alma que melhor dizendo, é transformada ao longo do tempo, enquanto viver. Processo, né, pastor? É um processo. Por isso que, agora voltando à pergunta, por que tem tanta bagunça? Por que a pessoa converte, converte e depois foge da igreja, volta às velhas práticas? Porque não alimenta a alma, ela quer alimentar só o espírito, quer alimentar o corpo, mas a alma não é alimentada, não é nutrida, não é vitaminada, não tem sustância. Não é alimentada da forma que deveria ser. Como que isso acontece? É aquela velha história. Bíblia, jejum, oração, igreja, pastor, eu vou, né, compromisso, obediência. Aí a pessoa fica 30 anos na igreja e não recebe nada de Deus. Por quê? A alma não está sendo transformada. O espírito está pronto e o corpo vai ser glorificado. Lá no Mas a alma não está sendo transformada. Ela se convenceu que foi convertida. A alma não converte. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, a carne não converte. A carne é só um recipiente. Coca-Cola. O que é Coca-Cola? É o casco ou é o líquido que está lá? O líquido. A alma é a mesma coisa. Que dá forma. Não é o corpo. Ali na garrafa né? Sim. Mas no corpo, quem que dá a tônica é o recipiente de suma importância. É o que contém o líquido. Sim. É isso, o nosso corpo só contém a nossa alma. Então Pedro, naquele momento, ele teve uma profunda transformação na alma. Isso. E depois ele nega Jesus 3 vezes. Por quê? Porque vacilou, né? Pastor Valtanir. Pastor, eu vejo que pessoas procuram estar na igreja pensando Bora. Servir a Jesus é simplesmente estar na igreja. Não, mas a gente precisa saber que a Bíblia sempre tem nos ensinado a forma de buscar Jesus, como nós devemos buscar Jesus, como nós devemos dar lugar para que o Espírito habite em nós. A Bíblia diz, buscar de todo o coração. A questão que o pastor falou aqui, o bispo falou, tem pessoas há 30 anos frequentando reuniões e não haver mudança, porque o coração dela está preso em coisas naturais. Sim. Nós precisamos liberar o coração em Cristo, precisamos referenciar a Jesus. O coração responde à alma. Né? Então, quando nós colocamos o coração em coisas, igual foi falado, pastor, o bispo Amado, na outra passagem a gente falou sobre a questão aquele jovem que chegou diante do Senhor, mas o coração dele estava preso nas coisas terrenas. Quando Jesus falou para ele, olha, vai e vende tudo quanto tem, ali o coração dele estava preso. E hoje muitas pessoas não têm conseguido mudança em Cristo. Melhor, me corrija, mudança não, transformação. Porque essa é a palavra. Deus, Jesus não muda ninguém, ele transforma. Sim. Transforma. Então, muitas pessoas hoje convivem no meio cristão, permanecem 30, 40, 50 anos da mesma forma, porque está com o coração preso nas coisas naturais. Eu creio ainda, pastor Valtanir, que pode que essa pessoa está até convertida, só que ela não está dentro do processo. Sim. Ela não andou dentro do processo. Meu Deus. Você está compreendendo? Sim. Pastor? Sim, estou entendendo. Sim, igual o jovem que nós falou, ele obedecia os mandamentos. Se o Senhor, ele falou, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O Senhor respondeu, você conhece os mandamentos?
não matará, não roubará, não adulterará, não levantar falso testemunho e honrar pai e mãe. Ele respondeu, tudo isso eu faço desde a minha infância. Aí Jesus respondeu, ainda falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tem. É outra questão do coração. Sim. Quando lá em Jeremias diz, olha, buscar o Senhor de todo o coração. Irmão, é todo o coração, não é parte não. Jesus não quer 50%, Jesus não quer 20%, 80%, 90%, não. Jesus quer 100% a Ele. Amém. Nós precisamos colocar a primícia em Jesus. A partir do momento que nós colocamos primícia, Jesus, a primícia, em primeiro lugar, nós alcançamos algo sobrenatural da parte de Deus. Glória a Deus. 25 pessoas agora ao vivo nos acompanhando, Bispo amado. E nós estamos falando aqui, igreja, justamente sobre, é o terceiro episódio aí, sobre a igreja e o reino de Deus. Eu queria até fazer um comentário, Bispo, para o que o senhor falou. Muitas pessoas caminham, por muito tempo ali, com base naquilo que está na palavra, com base que a própria Escritura nos estabelece, só que chega um determinado tempo que eles veem que aquilo que eles estão tanto ansiando não está acontecendo. E o que acontece? Material. Coisas materiais. Eles só querem realmente o material, mas eles não têm esse reconhecimento que Pedro teve naquele momento de falar assim, tu és o Cristo. Tu és aquele que nós estamos esperando a vir. Tu és aquele que pode, o rei, o que nós precisamos, o celeste. E o que falta hoje para a igreja realmente estar consolidada. Isso é tão sério. É muito sério isso. Olha para você ver, que o judeu até hoje fica esperando. Até hoje eles acreditam que o Messias ainda não veio. Então, olha para você ver. Aí o que acontece? No versículo 16, respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe disse, bem-aventurado. O senhor até coloca uma situação do bem-aventurado. Aí o senhor pode falar para o pessoal que está nos assistindo, o que significa o bem-aventurado? Bem-aventurado é muito mais do que feliz, né? Muito mais do que feliz. Muitas tradução da Bíblia traz como feliz, né? É muito mais do que feliz, é um bom relacionamento com Deus. Meu Deus. Você vai ter um bom relacionamento com Deus quando você fizer aquilo, outro, né? Mansidão, coração espírito, puro, né? Humildade. Amém. E para que possa ter um bom relacionamento com Deus, é bem importante nós buscar esse relacionamento não pelas coisas que Deus faz, mas sim pelo que Ele é. Sim. Porque quando nós temos uma intimidade com Deus, a gente vai e volta no mesmo sabe, quando a gente tem uma intimidade com Deus, é consequência da relacionamento com Deus. Isso. Aquilo que nós precisamos, Deus sabe de tudo. Sim. Deus conhece nosso passado, nosso presente e o futuro pertence a Ele. Então, quando nós buscamos a Deus, conseguimos mostrar para Deus, nós buscamos pelo que Ele é, com certeza Ele tem cuidado daqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Mega Blessed Store, um abraço para vocês. Josiane Coutinho, glória a Deus, Josiane está ao vivo aqui nos acompanhando. Pastora Ludmila, conversão de bônus, o Espírito Santo. Eu não entendi, pastora, depois a senhora complementa aqui. Ó, o pastor John, glória a Deus. Nayara, que está aqui com a gente, aqui no estúdio. Pastor John, verdade, coisa na terra, nós somos da Nova Jerusalém. Será que a igreja hoje ela tem essa plena convicção, bispo? Tem não. A igreja hoje precisa entender que nós não vivemos segundo este mundo. E outra coisa, hoje as pessoas não estão acreditando nem no inferno e nem na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Pensa que vai para o céu. Meu Deus do céu. Perguntar aí, fazer uma enquete aí, as pessoas pensam que vai para o céu. Céu da boca da onça que vai, porque... o senhor está polemizando hoje. Não, eu tô só colocando... Porque Amém. É clareza, sim, André, com certeza. Trazer clareza. A nossa função é essa. Ué. A nossa função é essa. Sem demagogia, nós pregamos... Felizmente, né, sei lá, infelizmente para uns e felizmente para outros, nós pregamos um evangelho tão simples... E tão simples, não é verdade? Sim, é verdade. E nós mostra clareza, porque falar que as pessoas vão para o céu é tão fácil.
Agora, falar para elas que elas têm de reinar com Cristo, que elas vão reinar, Meu Deus do tem céu. um compromisso. Bispo, explica para nós esse reinar com Cristo. Milênio. É o milênio. É o reinar com Cristo, é o milênio. Glória a Vai Deus. vir, né, Jesus volta, busca a igreja, galardoa ela e depois vai reinar com ele milênio, um milênio. E aí vem o tribunal. Ô, bispo amado, a questão de reinar com Cristo não é de graça. Tem um preço a pagar. Sim. É pela graça, as pessoas confundem. De graça, pela graça. Sim. Nós vivemos, reinamos com Cristo, é pela graça do Senhor. De verdade. Né? Muitas pessoas hoje não permanecem, não prevalecem diante de Cristo, porque ele tem vindo de qualquer forma. A palavra de Deus é bem clara, nós precisamos alicerçar a nossa vida espiritual Ótimo. na rocha. Que é justamente o que o tema está falando aqui para nós, né? Lá em Lucas, capítulo 6, verso 47, nos traz bem claro sobre o alicerçar. A rocha não é na superfície da terra, não, é mais profundo. Né? Aquelas pessoas que vêm com alicerce sobre a superfície da terra não prevalecem e não entendem o que Deus tem preparado para aquelas pessoas que realmente têm fome e sede do Senhor. Então, porque hoje em dia, igual nós já tem alguns anos ali no prédio da igreja, quantos anos, bispo? 12 anos. Vai para 13. E nesse período de 12 para 13 anos, quantas pessoas que passou por ali? Dezenas. Né? Dezenas, centenas, inúmeras pessoas passou por ali e não permaneceu, por quê? Porque não tem alicerçado a sua vida espiritual. E hoje, na minha opinião, hoje nós vivemos uma era aí que as pessoas estão cada vez mais ambiciosas, querendo cada vez mais status, ganho financeiro, crescimento, enriquecimento. Só que, igreja, a gente precisa... Cultura do corpo. Cultura do corpo, boa. Essa parte que o bispo falou aqui agora, cultura do corpo. Hoje o mundo... Cultuando o corpo. Cultuando o corpo, né? Cultura do corpo. Cultuando o corpo. Cultura e cultuando o corpo. Esse meio fitness hoje... E você sabe o que mais me impressiona, bispo? É porque, por exemplo, vou pegar o exemplo da nossa igreja. A gente hoje tem programações aí terça, a gente tem o podcast na quarta, sexta-feira, o culto de jovem, domingo pela manhã e domingo à noite. E tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo porque a minha vida está muito corrida, mas se você for olhar, a pessoa ela tem o tempo para a academia, a pessoa ela tem o tempo para o trabalho, a pessoa ela tem o tempo para a escola, a pessoa ela tem o tempo para a faculdade, a pessoa tem o tempo para os amigos, mas a pessoa não tem o tempo para cultuar, adorar e glorificar o nome do Senhor. As pessoas não têm tempo hoje, irmãos, falando como pastor da igreja, eu escuto muitas vezes alguns irmãos falar, pastor, não tem tempo, tem que fazer isso, tem que fazer... Irmãos, e Cristo? Cristo está voltando e você não vai ter tempo para Ele, então você vai ficar aqui, queridos. Essa é a verdade. Comece a entender hoje que se você quer realmente ter uma vida de êxito em todas as outras coisas, priorize primeiramente as coisas do Senhor. Ô, pastor André, quando alguém chega e diz assim, olha, eu não tenho tempo para cultuar a Deus, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Exatamente. Tudo aquilo que nós priorizamos na nossa vida, a gente faz, a gente consegue. Meu Deus, é forte. Precisa as pessoas se conscientizar Tudo é urgente. que nós precisamos priorizar, com a palavra de Deus, buscar em primeiro. O reino. O que as pessoas vão buscando primeiro? Encher o seu ego. Buscando Meu primeiro Deus. as coisas naturais. E se sobrar tempo, eles buscam a Deus. Ó, o pastor John aqui, ó. Às vezes tem pessoas que estão fazendo um monte de coisas, mas está fora do propósito. Às vezes é aquele detalhe, né, bispo? Quer fazer uma série de coisas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer. Mas será que realmente é o propósito de Deus na vida daquela pessoa? Ô, André, essa questão do propósito é uma coisa legal. É atual, todo mundo está procurando seu propósito. Mas tem uma questão. O que implica o propósito? O propósito implica, por quê? Nós estamos falando de reino e igreja. E dentro da igreja, dentro do reino, que está dentro de nós Amém. hoje, né? Sim. O reino de Deus está dentro, daqui a uns dias ele vai manifestar para fora, e ser isso tudo, né? O que acontece? O propósito.
A pessoa está no reino, faz parte de uma igreja, mas ela não quer abrir mão do seu eu com questão à liderança. Sim. Sem liderança não tem propósito. Presta bem atenção nisso. Depois você vai dar uma... Eu tenho uma chave sobre isso aí que... Depois você vai ver. Por quê? Cada um quer achar o seu propósito, mas não quer ser humilde o bastante para estar debaixo de autoridade, debaixo de liderança. Meu Deus. Aí começa a bater na igreja, falar que não precisa, porque ele é a igreja. Ele é a igreja. Ele é a igreja. E isso não está escrito isso. Em que Bíblia que está escrito não isso? Tem. Que ele é a igreja? Não tem. Não tem. Ele é pedrinha. Ele é uma pedra. Um tijolo da construção da igreja. Ele é um órgão do corpo. Forte. Entendeu? Então, o propósito. Então, olha aí, já falou várias coisas. Estruturando, aqui, né? tudo relacionado. O que é propósito? Fora de liderança. Né? Não quer estar, mas eu não sei o que, eu estou correndo atrás do meu propósito, eu vou para isso e tal. Não. Primeiro é obediência. Meu Deus. Obediência. Obedeceu, vai chegar lá, vai galgar todos os degraus. Agora, tá no primeiro, quer pular para o 12º, 13º, 15º. Bispo, olha para você ver a riqueza do que é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia vai falar no começo, quando Jesus convoca os 12, eles eram discípulos. Estavam na condição de discípulos. Por que eu estou falando isso? Existe uma grande diferença de discípulos e apóstolos. Discípulos estavam sendo treinados, instruídos, discipulados pelo Cristo ressurreto. Mas depois a Bíblia nos coloca de condição de apóstolos, mensageiros. Olha para você ver. E o bispo colocou uma situação aqui, propósito. Eu só quero cultuar, bispo. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. Eu estava compartilhando com o bispo quando eu estava vindo para cá. O ministério, irmãos, ele não é exercido dentro da igreja, ele não é exercido no púlpito. O ministério, ele é exercido em qualquer que seja o lugar. A proclamação do evangelho, bispo, ele tem que ser exercido em qualquer que seja o lugar. Eu estava no supermercado hoje, no Açaí, comprando umas águas para a gente trazer para cá, quando eu vi um rapaz começou a discutir com a mulher. A gente tem que começar a exercer o amor de Deus na vida das pessoas, fora da igreja, é o eclésia, a igreja a gente está lá para cultuar e para ser alimentado, bispo. Mas se a gente não transmitir o alimento, o que adianta? Nós vamos continuar sendo discípulos até quando? Só discípulos? Discípulo, não, ovelha. Ovelha? Ovelha não é o estágio que Deus quer. É, meu Deus. Então multidão, a gente precisa entender. E discipulado. Bispo, olha para você ver o que a Lúcia mandou aqui, ó. Será que nós podemos realmente aceitar a Jesus? E o responde, o senhor responde? Sim, tem de aceitar Jesus. Lúcia, pega essa chave. Vontade. É da vontade. Isso é provocação, viu? É provocação essa pergunta. E essa pergunta é do diabo e do Satanás. Por quê? Nós temos uma é um ato seu, não é de Cristo. Por que nós fazemos muitas das vezes um movimento de aceitar a Cristo? Que isso, rapaz? Irmãos, toma posição. Vontade. Toma posição. É da vontade da pessoa. Do nosso eu. Porque você pode negar a Cristo ou aceitar. E tomar posse de Cristo na tua vida. Isso. Quando a gente faz um apelo... A pergunta isso. Dela. Quem que é Lúcia aí? Quem que é essa Lúcia? Deixa eu pra lá. Meu Deus. Deixa eu falar. Só complementar que quando a gente faz um apelo, o intuito não é que nós somos dignos de aceitar a Cristo, mas realmente é uma atitude de forma profética para aceitar a autoridade de Cristo em nós, tomar posse do sangue que foi derramado do profético, além do profético. É porque é da ação. Sim, é um ponto de partida, é o levantar a mão. Isso.
É o levantar a mão e Aceitei tomar Jesus como Senhor e isso. Salvador. Ele Exatamente. colocou a mão e o coração creu. Está lá em Romanos 9:10. Meu Deus. Isso é muito forte, irmãos. Eu costumo dizer que a unção que Deus derramou sobre a minha vida, e eu me vejo assim, pastor Valtani, é evangelista. E eu, todas as oportunidades que eu tenho de falar do amor de Jesus, quando eu termino, bispo, é automático. O Espírito Santo fala assim, ó, faz o apelo. Faz o apelo. O IT e fazer discípulos, ele não é só de um. Ele é, né, pastor Valtani, ele é da igreja. Ele é de todos, né? Você leva agora a Nayara traz um copo d'água, traz uma garrafinha d'água, ela está contribuindo. Com certeza, com certeza. A pessoa que está na portaria, bom dia, boa noite, Pai do Senhor, graças a Deus, bem-vindo. Ela está contribuindo com o reino. A pessoa que está limpando em todos os sentidos. A pessoa que está na cozinha, a pessoa que pregou. E tem diferença de um do outro? Não tem. Isso é reino. Isso é fazer com que levar o evangelho verdadeiro e genuíno para a pessoa levantar a mão e dizer, nossa, eu quero isso aqui para mim. É forte. O pastor, essa questão que a gente vê na Bíblia, lá em Mateus capítulo 11, o Senhor diz, vinde a mim todos que estejam cansados. Mas lá em Mateus 14 vai dizer também que muito será chamado e pouco escolhido. Sim. Né? Muito será chamado e pouco escolhido. Quem será escolhido? Aqueles que realmente reconheceu que precisa aceitar Jesus. Aquele que reconheceu as suas fraquezas, a sua pequenez. Aquele que reconheceu que, lá em João diz, Senhor, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Ei, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber que sem Jesus nós não possamos fazer nada. E é necessário nós vermos dar um sinal para que possa habitar em nossa vida. Glória a Deus. Ele não invade o coração de ninguém, não. Deus diz, eis que estou à porta e bato. Então nós levantamos a mão, nós abrimos as portas, para que possa dar porta da minha e da sua vida. Tome posse hoje, tome posse você que está nos ouvindo. Amém. Abra o coração, permita Deus reinar na sua vida, que você vai ver algo sobrenatural acontecer. Nossa, eu tomei uma talagada de café pensando que era água. A pastora Grace está aqui, tá falando amém. Glória. Minha mãe, Euseli Ferreira, grande abraço, mãe, te amo, viu? Bispa Dulce, olha, verdade isso. Lúcia, João 6,37. João 6,37, vamos lá, João. Vê o que está falando. Eu disse que é sobre 6,37, não, eu falei outro, falei João 6. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim da vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou e que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho... já respondeu a pergunta. Que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. É justamente sobre isso. Todo aquele que crê. Quando você toma a posição que nós fazemos um apelo e a pessoa ela vem para aceitar a Cristo, ela está manifestando perante a igreja o ato, eu creio e eu quero Cristo na minha vida como um direcionador e o regidor da minha vida, em todos os sentidos. Eu o ressuscitarei no último dia. O que o Pedro falou, né? Sim. Profissão de fé. Jesus falou para ele ali agora. Exatamente. É exatamente isso aí, profissão de fé. Ele fez um compromisso com... Ele falou de Jesus. Glória a Deus. Leia aí a passagem aí que você vê daquele Perdão, Mateus 18. Acho que eu